Estamos iniciando mais uma semana de estudos e o nosso tema geral desta semana é o nobre príncipe da paz. A paz é algo que o mundo mais precisa nos dias atuais. E como verso para memorizar, nós temos aqui Isaías 9, verso 6, onde lemos: Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e ele será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A paz é um sonho vago e inatingível. Desde a história, ou seja, desde que a história passou a ser registrada, estima-se que o mundo esteve completamente em paz apenas cerca de 8% do tempo. Pelo menos 8.000 tratados de paz foram violados. Durante os 50 anos seguintes ao fim da Primeira Guerra Mundial, a guerra que deveria supostamente ter acabado com todas as guerras, houve apenas 2 minutos de paz para cada ano de guerra. Em 1895, Alfred Nobel, o inventor da dinamite, estipulou um fundo para estabelecer um prêmio para indivíduos que dessem uma contribuição extraordinária à paz, ou seja, aqueles que promovessem a paz receberiam um prêmio. Contudo, nos últimos anos, até alguns vencedores do Nobel da Paz estiveram envolvidos em conflitos violentos. O fato é que o mundo precisa de paz. E é por isso que a mensagem em Isaías 9, versos de 1 a 5, é exatamente o fim da escuridão para a Galileia, porque este é o papel de Deus e tem sido o papel dele desde a fundação do mundo, trazer de volta a paz para o planeta Terra. A região do mar da Galileia foi descrita no texto porque tinha sido um dos primeiros territórios a serem conquistados. Em resposta ao pedido de ajuda de Acaz, Pileser III havia tomado as regiões da Galileia e da Transjordânia de Israel do norte e, consequentemente, levado algumas pessoas em cativeiro e transformado os territórios em províncias assírias. O relato está em 2 Reis 15, verso 29. Por isso, a mensagem de Isaías era: o primeiro a ser conquistado seria o primeiro também a ver a libertação. Esse é um exemplo perfeito de como a Bíblia toma eventos que aconteceram nos tempos antigos ou do Antigo Testamento e os usa para prefigurar coisas que aconteceriam nos tempos do Novo Testamento. O Senhor mesclou imagens de uma época com as de outra, como por exemplo Mateus 24. Em Mateus 24 nós temos um vislumbre do que vai acontecer no fim do mundo, nos últimos dias. E a grande providência de Deus para a salvação do mundo foi exatamente essa mensagem linda que está em Isaías 9, 6 a 7. Um filho nos foi dado. O libertador possui vários nomes que o descrevem. No Antigo Oriente Próximo, reis e divindades tinham vários nomes para mostrar sua grandeza. Ele foi chamado de maravilhoso. Semelhantemente, o divino anjo do Senhor havia descrito para o pai de Sansão o seu próprio nome como maravilhoso. A raiz hebraica é a mesma, e depois subido ao céu, na chama sacrificial, no altar de Manoá. Esta é a história de Sansão também. Quando Sansão foi escolhido, o anjo do Senhor mencionou que o nome seria maravilhoso. E Juízes 13, verso 18 a 20, prefigurando assim a oferta de si mesmo, que ocorreria mais de 1000 anos depois. Ou seja, todo esse conflito, guerras vividas pelo povo de Israel, desobediência, pecados, prefigura a luta da raça humana contra as consequências de seu próprio erro e decisões. E o amor de Deus sempre trazendo misericórdia, trazendo novas estratégias para salvar a humanidade. E Deus usa aqui figuras de linguagem. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram,
Jesus Cristo apareceu lá no Jardim do Éden em forma daquelas roupas do Cordeiro, onde Deus cobriu o casal. Ali já era a promessa de que o Cordeiro de Deus tiraria o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus, ao longo da Bíblia, é colocado como o príncipe da paz, o menino que seria maravilhoso conselheiro, pai da eternidade. Quando Cristo veio ao nosso mundo, Satanás estava em campo e disputou cada palmo de avanço da sua vereda, desde a manjedoura até o Calvário. O mal procurando sempre destruir, mas Deus com a sua mão conduzindo todas as coisas. Satanás havia acusado Deus de exigir a abnegação dos anjos, quando nada sabia ele mesmo do que isso significava e quando ele mesmo nenhum sacrifício fazia em favor dos outros. E veja como a Bíblia apresenta o cetro da ira de Deus, carregado de misericórdia. Porque Deus poderia ter destruído o Satanás desde quando ele pecou lá no céu, mas Deus deu a oportunidade para que o universo inteiro soubesse que foi uma decisão pessoal dele, de Satanás, se transformar de anjo de luz para inimigo de Deus. E se Deus quisesse destruir o povo, poderia tê-lo entregado aos assírios imediatamente. Mas ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Como no período dos juízes, Deus deixou o povo de Judá e Israel sofrer os resultados de suas escolhas, de sua insensatez, para que pudessem entender o que estavam fazendo, ou seja, as decisões que estavam tomando, decisões totalmente equivocadas, ficando longe de Deus, e fizessem uma escolha melhor. O que vemos nessa passagem de Isaías e 2 Pedro também 3,9, como em toda a Bíblia, é a realidade do livre-arbítrio. Deus criou o ser humano livre, e a liberdade envolve a opção de fazer o que é errado. E embora Deus sempre busque nos atrair ao revelar seu amor e caráter, Ele também nos permite enfrentar o resultado de nossas decisões erradas, ou seja, dor, sofrimento, medo, conflito, etc. Isto a fim de nos ajudar a perceber exatamente as consequências do nosso afastamento dele. E a mensagem maravilhosa de Isaías 11 é que a raiz e renovo se apresenta em uma só pessoa. E quem é essa pessoa? A figura de Jesus Cristo. A descrição se encaixa apenas em Jesus. A raiz e a geração de Davi, Apocalipse 22:16, Cristo veio da linhagem de Davi e que era descendente de Adão, que por sua vez era filho de Deus, no sentido de que Cristo o criou. Cristo era o ancestral de Davi, assim como seu descendente. Ele pensaria e agiria em harmonia com o Senhor e julgaria de maneira justa, castigaria os iníquos e traria paz. Toda essa simbologia que a Bíblia usa é uma didática de Deus para nos mostrar o plano da salvação. Quando Ele assumisse o trono, Jesus Cristo, o Senhor, traria de volta e restauraria e uniria um remanescente fiel de Israel e de Judá. Isaías 10, versos 20 a 22. As duas vindas de Jesus aparecem como uma única imagem. Elas estão unidas, pois são duas partes de um todo, assim como dois lados de um plano. Para ser completo, o plano da salvação requer as duas vindas, a primeira, que já aconteceu, e a segunda, que aguardamos como a consumação de nossa esperança. Então Jesus Cristo aparece aqui nessas figuras de linguagem como a raiz, o descendente de Davi, o leão da tribo de Judá, e ele aparece também como o renovo. Ele é aquele que veio, cumpriu o sacrifício na cruz
e é também aquele que virá para buscar os seus escolhidos. E uma das mensagens mais lindas e mais completas sobre Jesus, que está em Isaías 12, versos de 1 a 6, Senhor, Tu me consolas. O Senhor não apenas realiza a salvação, Ele mesmo é a salvação. A presença do Santo de Israel em nosso meio é tudo para nós. Emanuel, Deus conosco. Jesus não apenas fez milagres, Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele não apenas levou nossos pecados na cruz, mas Ele se fez pecado por nós. Ele não apenas traz a paz, mas Ele é a nossa paz. Por isso que dizemos, junto com Isaías, Senhor, Tu me consolas. Não é de admirar que recorreriam as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, Isaías 11:10, isso prefigurando também Cristo, o nosso Salvador. Quando Ele fosse levantado da terra, atrairia a todos a si mesmo. Um remanescente se converteria ao Deus forte, que é o Filho dado a nós, o Príncipe da Paz. Veja que a lição dessa semana chama a atenção que capítulos do livro de Isaías enaltece o ministério e a figura, o surgimento do grande menino, Príncipe da Paz, que tem a pré-existência, pois antes de Jesus Cristo estar na cruz, Ele esteve na criação, porque João apresenta Ele como Deus. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Cristo foi quem consentiu em atender às condições necessárias para a salvação do homem. Nenhum anjo, nem homem, era suficiente para que a grande obra fosse realizada. Somente o Filho de Deus deveria ser levantado, pois apenas uma natureza infinita poderia encarregar-se do processo redentivo. Cristo aceitou conectar-se aos desleais e pecadores, a participar da natureza do homem e a dar seu próprio sangue e dar a si mesmo como oferta pelo pecado. Nos concílios celestiais, a culpa do homem foi medida, a ira pelo pecado foi estimada e ainda assim Cristo anunciou sua decisão de assumir a responsabilidade de cumprir as condições pelas quais a esperança deveria ser estendida à humanidade caída. A escritora americana é considerada a profetisa dos tempos modernos, a consagrada Ellen Goldwhite. Ela escreve isso em uma de suas publicações em 5 de março de 1896. Mas a escritora americana Ellen White, ela não tira isso do nada. Apesar da iluminação e inspiração de Deus, ela vem falar aquilo que está na Bíblia, nos dando detalhes para chamar a nossa atenção para o nosso Salvador, porque Isaías 11 apresenta as duas vindas de Cristo em uma única imagem. Isso explica, pelo menos em parte, por que alguns judeus não aceitaram Cristo em sua primeira vinda, visto que esperavam que ele fizesse as coisas que somente ocorrerão na segunda vinda. Mas o ministério de Cristo foi um ministério organizado. Ele cumpriu a primeira parte do seu ministério na sua primeira vinda, e as coisas que estavam estabelecidas para a segunda vinda acontecerão agora nos dias finais. E por que é tão importante entender adequadamente a natureza do advento de Cristo? Porque, de acordo com o livro O Grande Conflito, escrito também pela grande autora americana, escritora, profetisa moderna Ellen White, esse livro tem sido vendido no mundo inteiro e ele aponta que nos últimos dias Satanás vai fazer imitações da volta de Jesus, cumprindo assim o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Então o livro, ele fala de acordo com a Bíblia. E essa lição dessa semana chama a nossa atenção.
para, num mundo tão cheio de problemas, de pecados, descansarmos na promessa de Deus de que o reino deste mundo, nossas vidas, o universo inteiro, será governado pelo Príncipe da Paz, e que esta paz possa inundar a cada dia o nosso coração.